isso aí, então vamos. Tem uma mensagem aqui do nosso amigo Francisco Florencio, né? Nós vamos ouvir primeiramente essa mensagem muito especial aqui, nosso irmão pastor Francisco Florencio, lá do Paraná. Alô, meu querido pastor Francisco Florencio, a mensagem está contigo agora, falando sobre Nicodemos. Bom dia, irmão. Deus abençoe, te guarde, te proteja todos os dias, principalmente hoje, quinta-feira, porque é o dia que nós devemos nos preocupar com o dia de hoje. A palavra diz: basta cada dia o seu mal. Então nós devemos nos preocupar com as ciladas do inimigo. Isso, ele falou isso na quinta-feira, viu, ontem. Com as armadilhas que ele sempre está colocando ao nosso lado. Vamos fazer a nossa oração, vamos nos proteger com o Espírito de Deus e pedir, envia os seus anjos para nos defender no mundo espiritual. Porque a luta no mundo espiritual é muito grande e nós não temos ainda, podemos estar olhando e ver essa batalha, ver com os olhos físicos. Mas se nós tivermos fé, nós podemos entender através do Espírito Santo que realmente existe uma luta para cada um de nós, a cada dia. Um dia, um homem que era religioso, tinha uma religião, era um professor dessa religião, foi ter um encontro com Jesus. Essa história está narrada no Evangelho de João, no capítulo 3. E depois de vários... a conversa foi se prolongando até o ponto que Jesus fala para ele, e o nome dessa pessoa você já sabe que é Nicodemos, né? Foi ter com Jesus de noite, com vergonha de dia, para não passar vexame para os seus colegas de escola, para seus irmãos de religião, não ficar zombando dele ou coisa parecida, mas ele tinha vontade de entender, porque ele, pelo que ele via falar do Mestre Jesus, ele ensinava com autoridade que ele não tinha essa autoridade. Pelo que ele via falar, alguma coisa na vida dele faltava, e ele precisava entender, por isso ele foi. Na verdade, não importa a maneira que Nicodemos foi ter com Jesus, o importante é que ele foi. Tem pessoas que não vai na igreja, não vai nos cultos, porque tem vergonha, porque o que é que vão dizer de mim? Eu sou crente, eu sou isso aqui. O diabo usa de várias artimanhas. Se a gente for enumerar as artimanhas que Satanás usa para impedir a mim e a você de servir a Deus, nós vamos ficar só falando sobre essas estratégias, né? Ele é sutil, ele é ardiloso, manhoso, ele é cheio de mentira, usa seu sofisma para enganar as pessoas. Mas então, vamos voltar para Nicodemos. Ele foi ter com Jesus à noite, de certa forma, amém, ainda bem que ele foi. Porque eu quero crer que ele saiu dali entendendo algo, porque quando ele não entendeu, ele perguntou para Jesus, e Jesus explicou. Era difícil dele explicar, e nessa conversa ele chega a perguntar para Jesus como era que isso podia suceder. E Jesus fala para ele, Jesus diz: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas eternas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Olha a posição que ele fala do Filho do Homem. O Filho do Homem que está no céu. Quem é esse Filho do Homem que está no céu? Se ele está ali falando, ele é o Filho do Homem, mas ele está na terra. Dá para entender essa palavra? Eu tenho lido com mais atenção a palavra de Deus para encontrar sempre a Trindade. E cada vez eu encontro mais. E vejo que essas pessoas não consigo entender isso. Graças a Deus que é mais fácil eu entender que nós precisamos nascer de novo, do que entender o que as pessoas falam a respeito da Trindade, que não existe, simplesmente porque se existisse, estava na Bíblia. E olha o tanto de que está na Bíblia. Eu de vez em quando eu encontro e já falo. Jesus diz aqui que o Filho do Homem está na terra, no céu.
Mas a palavra diz no céu, na terra e em toda parte. Para Jesus não tem diferença nenhuma como ele está falando. O problema é o nosso conhecimento. E ele fala aqui do modo que Moisés levantou a serpente lá no deserto. Foi quando o povo pecou, era muito pecado. E Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e botou lá no alto. E todo aquele que era mordido pelas serpentes olhava para aquela serpente de bronze e era curado. É uma simbologia, uma figura de Jesus. Às vezes o nome pesa, mas figura uma serpente, figura. Mas, na verdade, a serpente não é Jesus. A serpente representa Satanás. Quem atacou foi Satanás. Mas quem olhava para a cruz, figura de Jesus, que era o que Jesus ia fazer, era curado. Né? É desse jeito. Agora, tudo isso acontece pela fé. Porque para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Portanto, a vida eterna é só para aqueles que têm fé, para aqueles que creem. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas. Jesus fala para Nicodemos no versículo 10. Porque ele não compreendia. Mas já está grande aqui, eu vou ficar por aqui, depois a gente fala mais um pouco de Nicodemos, amém? Glória a Deus. E é isso aí, nós ouvimos aí o pastor Francisco Florencio falando aí sobre uma palavra bíblica, né? Sobre Nicodemos, e agora nós vamos ouvir o irmão dele, José Assis, que parece que também é lá do Paraná, cantando aí pra gente ao vivo e a cores aqui na Rádio Associação de Web Rádio, no programa Por Dentro do Rádio. Vamos lá, José Assis. Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho amado. Pai, agora voltei, depois que gastei todo o meu dinheiro. Hoje eu estou na tua casa, faça de mim um dos teus jornaleiros. Pai, prefiro ser um dos teus jornaleiros do que ganhar o mundo inteiro vivendo infeliz sem o teu amor. Pai, prefiro ser um dos teus jornaleiros do que ganhar o mundo inteiro vivendo infeliz sem o teu amor. E é isso aí, você entendeu a mensagem, né? É melhor ser um dos jornaleiros do Pai Celestial do que vivendo infeliz por aí, né? Sem a bênção de Deus, tá certo? Então, fica aí essa mensagem para nós, né? E agradecemos aí a esses irmãos que colocaram essas mensagens aí, o pastor Francisco Florencio de Lima e também o nosso querido irmão cantor José Assis. Ele tem músicas muito lindas também, né, que você pode ouvir na web rádio Music Gospel. Nós também mandamos aqui um abraço muito especial para nossa querida irmã, cantora Isabel Novaes. Ela mandou um áudio aqui, mas eu não sei, ela não disse se é para colocar na programação ou não, então depois eu vou ouvir o áudio dela, né? Mas quero mandar um abraço aí para ela, Isabel Novaes, me parece que ela é lá de São Paulo, né? Ela sai de luto, né? Pela perda de um familiar, mas nós estamos orando por ela, pela sua família. É muito triste a gente estar com pessoas enlutadas, mas o que a Bíblia diz? Para a gente sofrer com os que sofrem, se alegrar com os que se alegram. É algo muito complicado a gente executar isso, mas é o que a gente deve fazer, né? A gente deve fazer isso aí porque a gente tem que sentir o que o próximo está sentindo. Se o próximo está sentindo dor, nós temos que também nos condoer e saber que não é fácil para ninguém enfrentar problemas, enfrentar situações difíceis, situações de perdas, etc., né? Situações de enfermidade. Então,
Quero mandar um abraço aí também para o pessoal lá da nossa igreja, Madame Machado aqui em Petrópolis, em Itaipava, reverendo Jorge Luiz, que é o nosso presidente, e a sua irmã, que vai fazer aniversário no próximo domingo. Próximo domingo agora, dia 26, a irmã Vanilda estará fazendo aniversário, mais um ano de vida, e nós vamos estar comemorando esse aniversário junto com ela, né? Com seus familiares. Nós queremos deixar aqui os nossos parabéns para você. E também nós temos algo aqui para falar sobre nosso portal ASS Web Rádios. Vamos ver aqui, né? Já nós voltamos a falar com vocês aqui no próximo bloco.